do apóstolo João. Seu capítulo de número 11. E o seu versículo de número 26. Glória a Deus. Diz assim: todo aquele que vive e crê em mim, nunca. O quê? Morrerá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca. Morrerá. Crês tu nisto? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava nesta tarde conversando com alguns irmãos e refletindo a respeito da grandeza de Deus. Exemplo: Deus, na sua grandeza, fez o homem do pó da terra e colocou no jardim que estava no Éden. E o propósito de Deus era que o homem vivesse eternamente, sem provar a morte. Então Deus coloca Adão e Eva com um propósito: jamais enfrentar a morte. Mas por causa do pecado, quando Deus disse não toque, não coma, e eles desobedeceram, eles caíram em transgressão. Guarde bem isso aqui: o propósito de Deus era eterno. Após a queda do homem, quantos anos viveu Adão? 930 anos após a sua queda. E alguém pode dizer: por que Adão viveu tanto tempo? Era porque ele estava muito próximo de um plano que era eterno. Somente por isso. Porque dentro da sua natureza humana existia componentes da eternidade. Depois de Adão passaram-se 10 gerações e nós vamos chegar em Noé. Quantos anos viveu Noé? 650 anos aproximadamente. Irmãos, eu estou falando de eternidade. Irmãos, eu estou falando de um Adão que viveu 930. E agora 10 gerações eu estou falando de um Noé que vive 650. Depois de Noé, vamos chegar numa geração que ficou um pouquinho mais além. Vamos chegar em Abraão. Quantos anos viveu Abraão? Quantos? 175 anos viveu Abraão. Depois de Abraão, vamos um pouquinho mais para frente, vamos chegar em Moisés. Quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Quando nós saímos de Moisés e chegamos nos Salmos, agora todos vocês conhecem. 70 anos, e alguns podem chegar a 80 por causa da sua robustez, mas o que passar disso é enfado e cansaço. Irmãos, nós começamos na eternidade. Caímos para 930, caímos para 650, caímos para 175, caímos para 120 e agora estamos em 70. Agora escute. Você vai chegar na genealogia de Jesus Cristo e você vai ver que de Abraão até Davi, ou de Davi, Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até a deportação, 14 gerações, da deportação até Cristo. Quantas? Somando tudo, 42 gerações. Pega de Abraão, que é 1600 antes de Cristo, divide por 42. Você vai perceber que uma geração não dá mais. 40 anos de idade. Não chega mais isso. O que eu estou dizendo é que o homem foi definhando por causa do pecado. E agora você olha para uma geração, ela já não vive mais 40 anos. Mas eu li aqui uma coisa bonita.
Jesus veio para devolver um propósito, o propósito da eternidade. Eu ouvi aqui o diácono Gabriel falando e enaltecendo a pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu volto a dizer, Jesus veio com este propósito para devolver ao ser humano o propósito da eternidade, de não provar a morte, de vencer a morte através de Cristo Jesus. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Quer vencer a morte? Jesus é o antídoto. Jesus é a saída. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu queria tanto vencer a morte. Eu tenho medo dela quando ela começar a gelar os meus pés. Não temas, porque aquele que crê em Cristo Jesus nunca morrerá. Bendito seja o Senhor, seja louvado. Deus abençoe, meus queridos. Eu sinto a graça desse Cristo vivo entre nós.